Vou falar hoje sobre TOD e sobre TC, transtorno de conduta e transtorno de oposição desafiante. Se você quer assistir mais sobre esse vídeo, trazendo dicas importantíssimas para o professor, vem comigo, bora lá! Olá, gente! Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de oposição desafiante. Transtorno opositor desafiante. Certo? Eu me chamo Mariângela Posse, sou doutora em educação e você vai me acompanhar nesse vídeo tão importante dentro das escolas, dentro do contexto onde nós temos crianças que desafiam, crianças que estão passando por algum processo e tem a questão da impulsividade. Então, me acompanhe nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e no final do vídeo faça o seu comentário, pois esse seu comentário, ele dá impulso realmente para a gente cada vez mais saber que tem pessoas que se preocupam dentro desse contexto de propósito para fazer algo, transbordando na vida do outro e ajudando os seus estudantes, ajudando seus alunos a conseguirem se entender diante do desenvolvimento, do comportamento e as relações que vão ajudar consistentemente o docente. Então, bora lá para o vídeo, né? O TOD, que nós chamamos de transtorno de oposição desafiante, no DCM-5, ele está dentro de um capítulo específico, onde nós temos comportamentos e transtornos internalizantes e externalizantes, tá? O internalizante, como exemplo, é a depressão, interno. Externalizante, o transtorno, o TOD, transtorno de oposição desafiante, está dentro do externalizante. Esse transtorno também ele é muito semelhante ao transtorno de conduta. Então, é o TOD, o transtorno de conduta, com as siglas TOD e TC. T, transtorno, oposição desafiante. TC, transtorno de conduta, certo? Então, são siglas que muitas vezes nós usamos e o CID também usa a questão da saúde, também usa esse CID, um CID específico, que eu não vou entrar aqui dentro da área da saúde médica, que tem um CID específico dentro do DCM-5, que fala sobre o transtorno de oposição desafiante e o transtorno de conduta. E o que seria isso? Um transtorno de oposição desafiante, transtorno opositor desafiante. Então, muitas vezes a gente fala algumas nomenclaturas, alguns conceitos que estão envolvidos dentro do TOD, tá? Eu vou trazer alguns pontos relacionados ao docente para identificar o aluno que está com o transtorno de oposição desafiante e também algumas dicas para esse docente, juntamente para o engajamento com essa família que é tão importante, a parceria, porque essa relação de parceria, ela não pode ser distanciada. Nós só conseguimos resultados quando nós temos a parceria, a união da família. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o TOD, o transtorno de oposição desafiante, certo? A criança, quando ela tem esse transtorno, ela tem algumas características, que elas são características visíveis, porque nós observamos. Quando nós observamos, nós salientamos uma preocupação quanto àquelas atitudes comportamentais, certo? Só que, o que nós temos que pensar? Nós não podemos nos confundir com todo comportamento que aparentemente não está bom, como se fosse um transtorno de oposição desafiante ou um transtorno de conduta, que isso muitas vezes acontece, certo? O que é interessante o professor saber, o docente saber? Eu posso identificar aquele sintoma, aquele comportamento, aquela atitude e estudar aquilo ali ou, com certeza, dialogar com a gestão escolar, o orientador, o supervisor, o psicólogo escolar, para entender como funciona. Diante disso, eu posso conversar com a família e essa família também vai me dar indícios que realmente acontece isso na sua casa.
Diante dessa conversa, chamando o orientador, o psicólogo escolar, se faz um encaminhamento para ver realmente se esses sintomas fecham o funcionamento dentro de todos os sintomas para dar o diagnóstico de transtorno de oposição desafiante, o TOD e o transtorno de conduta, certo? Nós não podemos ser levianos ao ponto de identificar um sintoma, 2 sintomas e dizer isso está me parecendo um transtorno, de oposição desafiante. Isso está me parecendo que é transtorno de conduta. Então, nós não podemos dar diagnóstico ou pareceres que não são daquilo que cabe a nós, certo? Bom, a criança ou adolescente que tem o TOD, que tem o transtorno, que tem os sintomas, ele apresenta uma impulsividade muito grande e essa impulsividade ela é inconsciente, depois até bate o arrependimento, bate a tristeza, bate o choro, mas já fez. Não se preocupa com o próximo em relação ao que fez. Então ele pode bater, ele pode empurrar, ele pode xingar. É mais predominante essa questão mais impulsiva. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas para vocês entenderem, como se fosse uma agressividade mais comum nos meninos. As meninas, elas acabam batendo boca, falando, xingando. Então, tem esses estudos que revelam que os meninos acabam tendo mais impulsividade e as meninas acabam desafiando mais no verbal. Os dois desafiam verbalmente, mas também tem essa questão mais corporal, certo? Uma questão do negativismo muito forte, nega o tempo todo. Então, essa questão de negar ou de não querer, ou ser opositor, o professor fala uma coisa, eu estou falando outra, eu não quero aquilo. Ou a família fala uma coisa, não vou fazer aquilo daquele jeito que tu quer. Então, assim, muitas vezes é só para bater de frente. E esse bater de frente também, de uma certa forma, é inconsciente pelo transtorno, tá? Quem é que dá Porque agora, falando assim, quem é que dá o diagnóstico, o parecer, né? Psiquiatra, certo? O psicólogo também pode fazer encaminhamento para o psiquiatra. E o psiquiatra vai ver se tem uso medicamentoso, terapia, enfim, certo? Tem esses comportamentos mais provocativos, e esses comportamentos provocativos, eles são intensos, eles vêm regado de intensidade muito grande, tá? Eles quebram as regras o tempo todo, então, para eles não tem essas regras, essas combinações, elas acabam não existindo, certo? Tem uma crise de birra, e essa crise de birra, ela chama a atenção pelo comportamento que muitas vezes demora para voltar. Então, assim, mesmo que tu fale, calma, volta, né? Volta aqui, para, deixa eu te escutar. Demora, é intenso, mas quando para, pode vir o choro e aí a gente consegue retomar de alguma forma, certo? Tem uma explosão muito grande nesse comportamento e aí vem essa questão que eu falei para vocês, um pouco mais agressivo e de uma agressividade intensa, né? Então, o transtorno opositor desafiador e o transtorno de conduta é um transtorno disruptivo, né? E nós vemos muito dentro das nossas escolas e nós temos que colaborar com a família, com os especialistas diante do que nós podemos fazer quanto a isso, né? E essa relação. E o reconhecimento é pelos sintomas realmente para a gente poder entender o que está acontecendo, certo? Os fatores de risco, eu gostaria de trazer para vocês. A maioria dos transtornos psiquiátricos, que o TOD e o transtorno de conduta são transtornos psiquiátricos, eles têm multifatores, porque também eles colocam em risco aquela convivência social, aquela relação familiar, tá? Só que eles têm um fator genético muito grande, então eles têm fatores individuais subjetivos diante de cada funcionalidade dentro do TOD. Então, nós temos fatores que vão alavancar esse transtorno, que vão mostrar esse transtorno e que vão dizer por que a criança está apresentando esse transtorno diante do seu desenvolvimento, certo? Eu vou trazer um próximo vídeo, no segundo vídeo, eu vou trazer sobre esses fatores individuais, a relação da escola com atitudes que podem melhorar o comportamento do sujeito que tem TOD
e transtorno de conduta e a relação da família para esse contexto, certo? Se você gostou dessa primeira parte do vídeo sobre transtorno de oposição desafiante e transtorno de conduta, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário. E acompanhe o segundo vídeo, que vai falar sobre quais são os fatores que influenciam nesse transtorno, que influenciaram nesse transtorno e realmente, de uma ordem prática, o que você tem que fazer em sua aula para que beneficie todo o grupo para um convívio saudável dentro da sala de aula. Eu me chamo Mariângela Posa, muito obrigada por ter ficado nesse vídeo. Até o próximo vídeo, segunda parte do TOD e dos TC. Tchau, tchau, Deus abençoe.